Olá, inconformados com este século. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Só que não será apenas um podcast, será uma série. Uma série que falarei sobre o orgulho. Na verdade, sobre mulheres orgulhosas. É o orgulho feminino. E o primeiro episódio será sobre a insubmissão. Por que não conseguimos sermos submissas aos nossos maridos? Né? E qual é a raiz? Qual é a raiz da insubmissão? Primeiro, vamos entender o significado de orgulho. Né? Segundo o dicionário online, significa altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, arrogância, excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. Arrogância. Conceito elevado que alguém tem de si próprio. Soberba. Amor próprio exposto de modo exagerado, altivez. Ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém. Então, vimos que o orgulho, né? Ele é algo que faz com que a gente pense, né? Que a gente é Deus, inclusive, né? Porque, assim, a gente quer fazer tudo o que nós queremos e não o que Deus ordena para fazermos, não é? Então, quando a gente nos deixamos ser levados pelo orgulho, consequentemente, a gente age conforme a nossa vontade, né? E quando a gente age só conforme a nossa vontade e não segundo a palavra de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, a gente se rebela, né? A gente age como rebeldes. Assim como Satanás fez quando se rebelou contra Deus, né? Quando ele queria estar numa posição maior, né? Ele não aceitava a posição que ele estava, né? Ele não aceitava estar abaixo da autoridade de Deus, né? E o que nós fazemos? Agimos igual Satanás. A gente não quer, né? A gente não quer agirmos, né? Com humildade, né? A gente não quer aceitar a condição que Deus nos dá, que é estar abaixo da autoridade dos nossos maridos. Bom, vamos nos basear na passagem que fala sobre a história de Naamã, que fica em 2 Reis, né? Então pega sua Bíblia aí e abre em 2 Reis, capítulo 5, tá? E vamos falar sobre Naamã. Bom, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, né? Então, era uma doença que acometia, né, a pele, né? Feridas, grandes feridas na pele e em carne viva, né? Ficava uma situação bem crítica mesmo. E a pessoa ficava, né? Então era um sofrimento, né? Então essas pessoas eram isoladas e inclusive, né, tidas como impuras. Então elas eram afastadas, né, das outras pessoas, né? E então, continuando, versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel.
Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Rabaná e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram-se à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Bom, temos aqui, né, um homem importante, né, que era o braço direito lá do rei, né, do rei da Síria. E assim, era um homem importante naquele lugar, conhecido por todos, homem popular. Autoridade, né? Autoridade sobre aquelas pessoas, né, que ele comandava, né? Já que ele era comandante do exército. Então, só que ele era um homem orgulhoso, né? Soberbo. Então, ele se achava muito importante. Então, ele, quando falou, né, para ele mergulhar no Rio Jordão, que era considerado impuro, né? Ele ficou furioso, né? E ele se sentiu ofendido, porque ele pensou assim: nossa, mas sou um homem importante, como assim vou ter que mergulhar nesse rio? Não, tem que ser um rio melhor, né? Afinal, eu sou, né, uma grande autoridade aqui na Síria. Naamã não queria se sujeitar àquela situação, né? E aquela circunstância, né? E ele achava que no caso seria humilhação, né? Ter que submeter esse tipo de situação. E então, assim acontece com nós mulheres. Não aceitamos, né, nos sujeitar a nossos maridos, né? E que possamos aprender com essa história de Naamã, né? Porque a nossa lepra é o orgulho, né? E se Naamã não tivesse sujeitado, né, essa situação, ele continuaria com sua lepra, né? Continuaria ali só com sofrimento, com essa doença. E nós, quando a gente não nos sujeitamos a Deus,
e a nossos maridos, ficamos como Naamã, com a lepra, chamado orgulho, né? E enquanto a gente não obedecermos a Deus, afinal, né, foi dito para ele mergulhar 7 vezes no rio. Então a gente precisamos nos ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, eis-me aqui, eu te obedeço a tua palavra. E assim seremos curadas, e assim seremos libertas da escravidão do pecado, né? Do pecado do orgulho. Não seremos cativas desse pecado, do nosso ego. E assim seremos curados, assim como foi na mão. E assim teremos paz no coração, né? Diante de Deus, né? E diante também dos nossos maridos. O comandante do exército Naamã não aceitava ter que mergulhar em um rio que ele julgava inferior. Seu orgulho era maior que sua fé. Pessoas que se julgam altamente importantes e poderosas relutam em submeter alguém a situações que ele vê como irrelevantes ou de pouco valor, né? Assim como Naamã, nós mulheres somos consumidas pelo nosso orgulho. Como assim se submeter a este homem que nem sequer tampa o vaso sanitário, né? Ou que deixa a toalha em cima da cama? Não, eu quero tomar a frente, sou muito mais inteligente do que ele. Ficamos cegas pelo orgulho e que tendemos a querer diminuir o nosso marido só para confortar nosso ego. Não é verdade? Podemos dizer assim mesmo: ó, senhora soberba, Deus que colocou o homem como cabeça. E se ele colocou, ele sabe o que ele está fazendo. Ou você é melhor que Deus, ou somos melhores que Deus. Quando questionamos nossa posição como esposas, logo questionamos a ordem hierárquica que Deus estabeleceu. Quem nos colocou abaixo da autoridade do nosso marido foi Deus. E então, se amarmos a Deus, logo nos colocaremos diante dele como filhos obedientes e não como crianças que se revoltam com as regras de seu pai. No caso, nosso pai é Deus, né? Há aquele questionamento: por que a mulher consegue submeter a autoridade do patrão? Um homem que não tem o dever de protegê-la e nem prover suas necessidades, mas apenas de usá-la para algum serviço em sua empresa. A resposta que vem à nossa mente é que ela precisa do salário que ele paga, mas não é só isso. Na verdade, se trata de como ela enxerga aquele homem como alguém superior a ela, que está acima da hierarquia. Então, logo ela respeita e obedece às suas ordens. Entretanto, em relação ao marido, ela só enxerga como mais um na multidão e não como seu líder, sua autoridade primordial na terra. Quando passamos por cima da autoridade de nossos maridos, acabamos fazendo uma guerra em nosso lar. Dividimos nossa família e, consequentemente, trazemos Satanás para a nossa casa. Amada, uma esposa temente a Deus consiste em buscar andar conforme os desígnios dele. Não dá para ser uma esposa cristã e submissa. Uma mulher que se diz amar a Deus leve em conta toda a sua palavra, inclusive Efésios 5:22 em diante. Lembre-se que Cristo, sendo santo e perfeito, assumiu sua forma de servo e lavou os pés sujos de meros pecadores. Imitemos a Cristo, sejamos humildes, aceitemos nossa posição no casamento com alegria, pois Cristo falou que quem se faz menor será maior no reino de Deus. Então, entenda, a sua posição não é algo sem valor, ao contrário, é de grande valor. Tão grande valor, né, que é colocado, né, na Bíblia, né, como se alguém, né, se faz menor, será grande no reino de Deus. Olha que coisa incrível, né? O próprio Jesus falou isso. Então,
que possamos imitar Cristo, que possamos olhar para Cristo e não para o nosso ego. Que você possa renunciar ao seu ego, você possa renunciar ao seu orgulho, né? A sua revolta e submeta a Cristo. E assim você vai conseguir, né, se colocar na posição, né, de liderada de uma mulher que está coberta pela autoridade do seu marido, né, está abaixo da autoridade dele. Então, bom, vou pedir a vocês para que curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem